estava dando uma melhoradinha, eu sei que a técnica vai dar esse jeito. Eu vou chamar novamente o Samuel Puncher, que está comigo lá de São Paulo, para a gente continuar conversando sobre essa questão política, né? E todas as manifestações, o que a gente pode esperar do Trump. E, claro, a gente aqui no Brasil está na expectativa da resposta brasileira, mas o Samuel está sempre muito a par do que acontece no mundo, né? Para fora aqui do Brasil. Então, Sam, a gente pode esperar, tem a outra expectativa também, Sam, que é da taxação da China, né? Que pode ser tão grande ou maior que a do Brasil. Não sei se você já tem alguma informação sobre isso, mas queria que você trouxesse aí mais algum detalhe dessas suas apurações. A questão da China eu acho que é interessante por alguns motivos, Natália. O principal é a questão dos BRICS, porque existe uma avaliação que não é assim um senso comum, mas também não é desprezível, de que o Donald Trump está dando toda essa atenção ao Brasil, e se você for pegar as declarações deles recentes, ele subiu muito o tom com a Rússia de Vladimir Putin, pela questão da cúpula dos BRICS. A gente publicou essa declaração da porta-voz da Casa Branca na segunda ou terça-feira. Ela respondeu uma pergunta da repórter da TV Globo, lá naquela salinha, lá dentro da Casa Branca, no press briefing, né, na coletiva de imprensa da Casa Branca, e a repórter perguntou sobre a cúpula do BRICS. E a porta-voz, né, respondeu que o presidente Trump estava acompanhando atentamente, estava monitorando a cúpula do BRICS. Coincidência ou não, acabou a cúpula do BRICS, o presidente dos Estados Unidos começa ali a ter como alvo pelo menos 2 dos países do BRICS, né, Brasil e Rússia. Com relação à China ali é uma relação interessante, porque o Trump ele parece ter uma admiração, eu não sei se é genuína, né, mas ele diz admirar muito o Xi Jinping, né, o presidente chinês. Ele fala que é um amigo dele, muito próximo, mas que as relações comerciais são diferentes, só que ele tenta manter ali uma diplomacia. Só dar um pitaco sobre política nacional, eu vi a Camila ali com o Felipe Barros, a gente vai tentar falar com o Lindbergh Farias também. Existe também uma expectativa sobre qual vai ser a reação no público geral dessas ações do Trump, porque existe uma ala do governo ali, eu estou falando de Palácio do Planalto, não de Congresso, que avalia a possibilidade desses ataques do Trump ao Brasil, ao governo brasileiro, às exportações brasileiras, fortalecerem o presidente Lula. Por quê? Porque o presidente Lula pode adotar o discurso que ele já adotou na coletiva de imprensa no encerramento ali da cúpula do BRICS, de que sobre soberania brasileira, sobre defender os interesses brasileiros, e isso pode criar uma identificação com o público ali que atualmente o presidente Lula não está conversando tanto. Então a gente está falando de classe média ali, tem uma classe um pouco mais, um pouco abaixo da classe média, que também às vezes assim está sentindo dificuldades econômicas, e com esse discurso pode ser ali uma alternativa ao presidente Lula como uma nova união nacional. Então a união nacional não é mais para derrotar o autoritarismo, que foi o slogan de campanha dele em 2022, mas agora para derrotar a interferência externa. Se isso vai funcionar ou não a gente não sabe, mas o fato é que o presidente Lula já adotou esse tom, e a expectativa é do que as próximas pesquisas vão dizer. Por outro lado, também é interessante ver como a oposição vai se posicionar, porque uma oposição que seja 100% pró-Estados Unidos e contra o Brasil, se essa taxação ou se eventuais sanções ou qualquer outro tipo de atitude do governo americano com relação ao governo brasileiro prejudicarem a vida do cidadão comum, fica ali muito fácil para a esquerda, para os governistas falarem, olha só, a oposição defende piorar a sua vida. Então, é muito tênue ali. Eu acredito que, assim, 2026, que é um ano eleitoral, e a gente não pode mentir, todo mundo está se preparando em Brasília para 2026, até a gente, né, como jornalistas, a gente já se prepara para fazer essa cobertura das eleições presidenciais. Eu acho assim, já estava muito confuso ali ler o cenário, eu acho que agora está mais confuso ainda. A gente tem uma equipe muito grande aí em Brasília que acompanha Planalto, acompanha Congresso, então são pessoas até mais qualificadas que eu para falar do dia a dia, mas eu acho que a avaliação vai ser a mesma, de que a situação atual ali, assim, Donald Trump foi um ingrediente que faltava para bagunçar também o cenário interno, fora o cenário externo que já está bagunçado, né, faz um tempo aí, eu diria. Pois é, Sam, esse é um ponto muito importante que você traz, e aí eu queria ler uma das matérias aqui do Metrópolis.com da tarde de hoje,
que é timing. É sobre timing. Vamos usar uma palavra em inglês, já que a gente está falando tanto de Trump, que é sobre a comissão da Câmara dos Deputados aprovando moção de louvor a Trump. Moção de louvor mesmo, é essa a expressão, e é isso que aconteceu na Câmara dos Deputados hoje. E a gente vai, claro, seguir conversando com o Felipe Barros, a Camila Xavier daqui a pouco volta à programação, porque essa comissão foi comandada, né, pelo deputado bolsonarista Felipe Barros. Vou ler aqui a matéria do Gabriel Bus. A Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, comandada pelo deputado bolsonarista Felipe Barros, do PL do Paraná, aprovou nesta quarta-feira uma moção de louvor ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ela foi aprovada antes de a embaixada norte-americana fazer uma manifestação reforçando Trump na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e, claro, antes da gente saber que o Trump ia taxar a gente 50%. A gente sabia que ele ia taxar, mas não fazia ideia que era 50% realmente. A certeza veio agora à tarde, 5h30 da tarde. A moção de louvor foi aprovada por deputados da comissão dias depois de o presidente dos Estados Unidos, lá na segunda-feira, em sua rede social, a Truth Social, dizer que Bolsonaro sofre uma caça às bruxas e o julgamento deveria ocorrer apenas nas urnas. A gente falou bastante sobre isso até agora com o Sam. De autoria do líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, também do PL, mas do Rio de Janeiro, o requerimento foi apreciado na semana em que Brasil e Estados Unidos vivem essa tensão diplomática depois que Trump saiu em defesa de Bolsonaro. Depois de Trump defender o ex-presidente e a embaixada dos Estados Unidos reforçar a posição americana, convocou o representante da embaixada a prestar esclarecimentos. E na justificativa do Sóstenes disse que Trump merece um moção pelo brilhante trabalho desenvolvido como presidente da maior nação e pela incansável luta em defesa da democracia e da liberdade de expressão em todo o planeta. Eu fico curiosa, Sam, é por isso que conversar com o Felipe Barros, e a gente vai conversar com ele, se ele continua achando, enfim, que o presidente Trump merece essa moção de louvor agora que vai taxar a gente em 50%. É bastante coisa, né? Pois é, e esses deputados, eu não sei se é o caso do Felipe Barros, mas deputados, principalmente esses deputados mais à direita ali, mais bolsonaristas, eles têm um apoio muito grande, por exemplo, do setor do agronegócio. E aí fica muito curioso também essa situação, né? Então, provavelmente o agro vai ser afetado por essa taxação, porque a taxação é na compra, né? Então, uma empresa americana quer importar a soja brasileira. Então, se a soja brasileira custa R$100 a saca, né? Então vai ter uma taxação de 50%, então $150 no caso, né? Se é $100, vai para $150. Então isso machuca muito o exportador brasileiro. E óbvio que podem haver soluções, né? Exportar para outros países, mas de uma maneira prática fica muito, como você disse, é curioso entender como que o xadrez político brasileiro, nem estou falando de geopolítica, estou falando de política local mesmo, se readequa nesse cenário. E assim, não é novidade também, mas é um caso que eu acompanho, que o pessoal aí no Metrópolis acompanha também, o Paulo Capelli acompanha bastante, nosso colunista, que é a questão das sanções. Porque esse é um outro fator que ainda não está definido, então não foram anunciadas sanções ainda ao ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, que né, o Marco Rubio, o secretário de Estado americano, já citou ele nominalmente, por isso estou falando aqui de Alexandre de Moraes. Mas que podem afetar também outras autoridades, e o entendimento até o momento, até alguns dias atrás, era esse, que afetaria ali uma gama de autoridades, delegados da Polícia Federal, talvez o próprio Procurador-Geral da República e o ministro Alexandre de Moraes. Todo esse cenário, como eu disse, deixa confuso para 2026, mas deixa confuso para agora, porque deputados vão ter que se reposicionar ali e decidir se eles vão continuar apoiando esse discurso e, de certa forma, ali encarando as consequências disso que podem, como eu disse, o brasileiro pode sentir ali no seu dia a dia as consequências disso. O presidente Donald Trump pode escalar ainda mais a sua retórica contra o Brasil. O presidente Lula pode escalar a retórica contra o presidente Donald Trump e as relações ficarem mais complicadas ainda. E a gente não está falando aqui de um país pequeno. Então o presidente Lula ele já se indispôs com Israel, ele já se indispôs, de certa forma, com a Ucrânia, quando ele tomou uma posição ali mais pró-Rússia na avaliação do presidente Volodymyr Zelensky na guerra, né, na invasão russa à Ucrânia. Mas são países em que a gente não sentiria a consequência da represália tão facilmente
no nosso dia a dia. Estados Unidos, a gente está falando de outra coisa. O comparativo que dá para fazer foi quando a chancelaria do ex-presidente Jair Bolsonaro começou a ir para cima da China. E eu lembro que foi bem no começo do governo dele, Natália André cobria esse governo também, então ela deve lembrar disso, o Ernesto Araújo era o chanceler à época. E depois de um tempo, depois de um ou outro ataque, que teve nem foi uma reação, mas o governo chinês meramente se posicionou a respeito, já teve um recuo. Então, a impressão que se dá é que, independente de se o governo é de direita ou de esquerda, tem certos países em que a relação tem que se manter. E agora a gente não está vendo o Trump criticando o Lula, a gente não está vendo ele falando dos casos de corrupção pelos quais o presidente Lula foi preso e depois os casos foram anulados pelo STF. A gente não está vendo ele falar sobre ideologia, a gente está falando sobre comércio, a gente está falando sobre algo prático, tangível e que tem consequências práticas. Então, de novo, né, o que eu disse anteriormente, a gente está falando de geopolítica aqui, mas as consequências internas podem ser muito grandes, podem ser muito decisivas para 2026 e até para antes disso. A gente está falando de apoios aí que podem diminuir ou aumentar. A gente está falando, por exemplo, da reação popular à esperada e possível condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado. Então, são diversos fatores ali que, com certeza, depois de hoje, depois desse dia explosivo aqui em São Paulo, é feriado da Revolução Constitucionalista de 1932. Então, eu acho que hoje também é um dia D aí nas relações do Brasil com os Estados Unidos, talvez uma revolução, de certa forma. Se vai ser positivo ou negativo, depende do ponto de vista e depende do tempo também, né, Natália? Exato. O Sam, que está na nossa redação de São Paulo, metrópolis.com, tem uma sucursal em São Paulo grande que fica bem cheia. Só não está cheia porque, como o Sam falou, é feriado em São Paulo. E aí boa parte dos repórteres, inclusive, está na rua e tem gente de home office. Ô Sam, você comentou do agro, né? Começou falando sobre o agro e o agro já reagiu, né? A Frente Parlamentar da Agropecuária manifestou preocupação em relação a essa decisão do presidente Donald Trump e pediu que o governo brasileiro tenha calma e reaja com diplomacia. Então, claro, esse também é um ponto bem importante da gente falar, sabe com quem? Com a Maria Eduarda Portela, nossa repórter que cobre governo brasileiro e correu lá